Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperneandi. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio no nosso estúdio Atibaia Jardim. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Daniel Nunes, sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia. Tenho comigo o doutor Sidney da Silva. Tudo bem, doutor? Olá, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Hoje nós temos excepcionalmente uma gravação de quinta-feira, né? Normalmente nós fazemos às sextas-feiras. E um tema super interessante para toda a advocacia, né? Com certeza. Habitualmente nós gravamos falando da área criminal nas sextas-feiras, mas hoje é um tema que interessa para toda a advocacia, não só para a advocacia, né? Até para outros ramos. Outros nichos, outros ramos, né? Então hoje nós temos aqui um convidado, o nosso amigo doutor Guilherme Arantes, advogado criminalista e expert. Eu nem sei se ele se dá esse título, mas eu chamo de expert porque eu sei que ele manja muito do marketing digital. Doutor, boa tarde, obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo aqui no podcast Jus Esperneandi. Eu agradeço, doutor Daniel, doutor Sidney, é um prazer estar aqui com vocês. E é isso aí, vamos conversar um pouco hoje e bater um papo da melhor hora da advocacia, né? A melhor parte é ganhar dinheiro. Com certeza. Tem que dar cliente e ganhar dinheiro. Com certeza é muito então, bom. Vamos trocar essa ideia aí hoje. Vamos lá. E para a gente começar nossas atividades, vamos começar com o primeiro ponto da nossa conversa, doutor. Vamos lá, nós temos uma colinha, né? Sempre temos uma colinha aqui dos tópicos a ser conversado durante o podcast, né? Então eu vou já te jogar o nosso primeiro tópico, doutor, que é o início da jovem advocacia criminal. Você que tem trabalhado muito esse público, o que você traz pra gente, o que você sente que é dificuldade, como é que funciona o início dessa engrenagem? Eu acho que é a base, né, a gente começar falando disso de fato, porque eu sinto que hoje, e aí eu sinto porque até foi o que eu passei, né, eu sou um jovem advogado, eu tenho 3 anos aí de atuação na área, e eu senti uma dificuldade ali no início da advocacia, por quê? Porque eu fiz bons estágios na época da minha faculdade. Eu fui estagiário da Justiça Federal na parte criminal, fui estagiário do MP em Atibaia. Então eu sentia que eu sabia ali óbvio, né, tinha muito a me desenvolver ainda na advocacia, mas eu sabia o direito. Sabia ver processo, muito processo físico na unha na época de estágio. Então eu tinha esse conhecimento, queria pôr em prática as atuações, só que eu não tinha os meus clientes, né? Eu falava, e aí? E meus clientes? Não tinha onde aplicar. Não tinha onde aplicar. E eu também sempre tive pra mim que eu não queria trabalhar pra ninguém, eu queria ter o meu escritório, eu queria começar essa trajetória sozinho, e é muito uma questão de perfil de cada um também, né? Cada um com seus objetivos aí. E então eu tinha essa lacuna. E aí, como que eu vou aplicar? Então foi aí que eu entendi, casando essa importância do marketing jurídico, porque eu vejo hoje que a jovem advocacia ela se forma, na faculdade ela aprende ali para passar na OAB, aí tem, óbvio, que ser acompanhado de um estágio para aprender o direito e tudo mais, mas aprende muito fazendo. E para aprender fazendo, você precisa dos seus clientes. Foi até uma coisa que eu conversei, acho que com o Dr. Cid, conversei com o Dr. Daniel também, na época da campanha na OAB, que a gente falava muito de prerrogativa, que é um tema muito importante. E em outros momentos também a gente fala muito do direito prático, ali, da atuação. Mas para tudo isso acontecer, a gente precisa ter cliente. Sim, verdade. Né? É isso aí. E pouco se fala de como ter esses clientes no começo da advocacia. Eu costumo dizer que existe um abismo muito grande entre a faculdade, o fim da faculdade e o início da profissão, né? 2 grandes abismos, aliás. Primeiro é o choque técnico do que se aprende na faculdade da prática forense. Assim, é óbvio que as leis são a mesma, mas o modo de se aplicar não é como você aprende. Quando você entra para a prática, você acaba se esbarrando, se decepcionando muito, né? Se decepcionando. E o segundo abismo que eu digo, talvez o primeiro abismo, é esse abismo. Quando o cara deixa de ser um estudante e passa a ser um advogado, né? E você falou, trabalhou no MP, fez grandes estágios, conhecia o procedimento, mas não tinha onde aplicar, né? Exato. E às vezes a gente vê muitos colegas desistindo da profissão por causa dessa falta de auxílio. Sim, e não só desistindo, mas aí também os que ficam, acabam que ficam ali em outras áreas, né? Então eu mesmo me vi dessa forma. Então ali eu me formei, abri o meu escritório já, com meus colegas de faculdade e tudo mais, eu comecei a trabalhar, e aí os clientes. Então eu sempre fui ligado nessa questão digital. Antes de ser advogado, eu tive um período ali durante a faculdade que eu abri uma adega.
E na adega, ali, na época, a gente vendia online os copões ali que a gente fazia na época. E então eu já tinha esse contato ali com marketing digital, então eu falei, pô, isso dá para aplicar na advocacia também. E tava numa crescente muito grande disso, né? Pós-pandemia ali, finzinho da pandemia. Então comecei a estudar bastante essa questão de marketing digital, de como fazer isso acontecer. Só que no começo eu achava que não dava para aplicar na advocacia criminal. Eu tinha essa trava. Falava, pô, não, o público do criminal é outro. Porque qual que era a referência que eu tinha? E aí é importante a gente também trazer isso. Não sei como o Dr. Sidney, principalmente que é do criminal, começou a prospectar os primeiros clientes dele. Até acho legal o doutor compartilhar depois pra gente saber como era um tempo maior atrás, né? Só que eu vi os advogados criminalistas em 2 cenários. Ou aquele advogado experiente, onde já tinha essa bagagem e indicações que traziam esses clientes, então os resultados traziam esses clientes. Ou, infelizmente, aqueles advogados que tinham um vínculo com as organizações criminosas, que aí também recebiam ali e vinha esses clientes. E eu não me enquadrava em nenhum dos dois, né? Então, eu pensava, pô, como que eu vou trazer esses clientes no criminal? Não vai ter como. Então, eu comecei a aplicar o que eu aprendi na área de família. Porque eu falava, pô, ali esse perfil, principalmente advogando para mães, me identificava ali com a dor daquele público. Eu achava, pô, é muito mais fácil eu falar sobre isso na internet e tudo mais. Eu via dessa forma. Só que eu me via frustrado também. Mesmo no comecinho, ele me via frustrado porque eu não queria aquilo. Eu queria o criminal, eu queria em delegacia, eu queria em presídio, eu queria brigar com o promotor, aquela coisa toda, né? Que é o que a gente gosta, quem é criminalista é o que gosta de fazer. E então eu me vi meio frustrado nisso. Mas então foi quando eu virei a chave. Falei, pô, eu vou aplicar no criminal. Começar a fazer. Quando eu comecei a advogar, doutor, não estava em alta ainda essa tecnologia de marketing digital, né? Então, eu sou nascido num bairro onde se concentra, não discriminando, mas onde se concentra a criminalidade, né? Então, quando eu falo isso, você pega um bairro da Estância aqui, um bairro do Cereja, você vê onde está concentrada a criminalidade. Lá tem muito mais, né? Índice. Então, eu nasci naquele bairro, eu cresci naquele bairro, então eu conhecia muitas pessoas, né? E além disso, eu trabalhei muitos anos na companhia de energia elétrica, que eu prestava serviço público. Eu estava na rua, full time na rua. E além disso, eu comecei a fazer estágio no escritório do Dr. Daniel no segundo semestre da faculdade, em 2007, quando ele abriu o escritório, né? E então foi um conjunto de coisas que colaborou, né? E aí, fora isso aí, como é que a gente prospectava o cliente? Era cartão. Sim, cartão, assim, até hoje, doutor, eu aconselho isso para quem pergunta. Com certeza. Até hoje, se eu estiver no banco, na fila da lotérica e alguém puxar assunto, e puxa assunto porque vem de terno, gravata, né? Ou eles imaginam que você é um pastor ou que você é um advogado. Essas duas ideias que eles fazem, né? E aí, a pessoa puxa assunto comigo na fila da lotérica, até hoje eu dou o cartão, eu sou advogado, converso, atenção e dou meu cartão, né? Então, na época, a prospecção foi de conhecimento mesmo, de boca a boca, né? No entanto, que chegou um período do escritório do Dr. Daniel que nós estávamos em 5 advogados, 13 estagiários. Eu acho que eu trazia uns 80% do serviço para o escritório, né, doutor? Sim, bastante. Então, assim, o que era de criminal eu fazia, porque eu fazia o criminal, aí tinha um colega do civil, tinha o colega do trabalhista, o Daniel fazia família, faz até hoje família, entendeu? Então a gente distribuía, mas foi tudo com base no conhecimento, no boca a boca, né? Mas é assim, o advogado, essa é a minha opinião, minha visão até hoje, o advogado, ele tem estar inserido no meio social. Com certeza. Se a pessoa te chama para uma festa e com todo respeito, a sua esposa fez cara feia, não quer ir, vá. Sim. Porque na festa você prospecta. Com certeza. Você foi convidado para um coquetel, um lançamento de alguma coisa, vá. Porque lá você vai prospectar. Sim. Eu, só aqui para finalizar esse assunto, ontem eu fui buscar o patrocínio nosso aqui, nós temos um patrocinador, aliás, muito obrigado, Marcelo, da Forte Bebidas, que é o nosso patrocinador aqui, lá de Bragança Paulista. Então eu fui buscar as coisas lá do patrocínio, eu vinha vindo de Valinhos, né, de Pinhalzinho, e aí parei lá para pegar as coisas, e enquanto eu estava parado aguardando, eu fechei um serviço. Muito bom. Então assim, conversando, a pessoa vê, já conhece a gente de vista, veio trocar ideias, eu fechei um serviço. Então, assim, é assim que eu vejo que é mais a advocacia mais tradicional. Sim. Esse meio de marketing digital, eu acho que é sensacional, mas não é qualquer pessoa que tem a capacidade
técnica de fazer. Porque não é entrar no site e fazer a propaganda. Você tem que saber como fazer. É o que você faz lá no seu trabalho de marketing digital, entendeu? Mas isso que o Dr. Sidney falou é muito importante, porque uma coisa não anula a outra. Eu concordo em tudo que o doutor falou, porque eu acho que mesmo hoje em dia, o jovem advogado que se forma hoje, quer começar, tem que fazer exatamente isso. É andar com o cartão, eu tenho com meus cartões também, falar que você é advogado, e mais, no caso do criminal, falar que você é advogado criminalista, né? Então, isso é muito importante até hoje, isso não anula, é a melhor forma de prospecção. São as indicações e é essa galera do boca a boca, porque já conservadora, vem... né? Mas é a melhor. Conservadora. É a melhor. Só que eu vejo isso com um pouco mais lento, talvez, a engrenagem girar. E mais limitado também. Exato. Então, porque, por exemplo, quanto tempo você precisa para entregar um milheiro de cartões? Muito tempo. Um vídeo que você faz na rede social, você entrega esse seu cartão para muito mais pessoas. Às vezes o advogado não pode esperar esse tempo, né? Exato. O colega acabou de se formar. Às vezes não pode, de fato, mas às vezes também tem não a ansiedade, mas a ambição de querer logo, né? Eu sentia isso. Eu falava, eu não quero ficar bem, ficar tranquilo, meu escritório girando daqui 10 anos. Eu quero agora, para daqui pouco tempo. Então foi isso que me fez, assim, me mexer nesse sentido. Te impulsionou, foi o combustível. Impulsionou, exato. Mas tem uma questão também que a gente não pode esquecer, é que na nossa época, os processos eram todos físicos. Sim. E a advocacia era local. Sim. Né? O nosso modus operandi de conseguir clientes, de fazer a nossa propaganda in loco, normalmente a gente consegue clientes da região. Por exemplo, o doutor estava em Bragança, se fechou um trabalho lá em Bragança, muito provavelmente a vara que vai correr esse processo, ou que já está correndo, está em Bragança Paulista, ou em Atibaia. Fica mais regionalizado. A questão hoje, com a digitalização do judiciário, é que você pode divulgar em nível nacional. Sim, lá na Amazônia. Então, como que você vai conseguir um cliente, por exemplo, do estado da Bahia, do estado de Pernambuco, se você não está na internet? Exatamente. Entendeu? As coisas deram uma mudada, com né? certeza. Não, isso eu também concordo plenamente. Isso ajudou demais. E também eu me via dessa forma. Por quê? No começo eu falava, beleza, quero ser criminalista, eu tô aqui em Atibaia. Só que eu olhava, tem o Dr. Sidney, advogado criminalista aqui há muito tempo, tem grandes advogados criminalistas em Atibaia, Dr. Sandro Aldi também, que eu tinha ali algum contato, faz Júlio, Dr. Lucas, um monte de gente, e eu falava, vai ser difícil cavar minha vaguinha aqui agora, no meio de um monte de gente boa, qualificada. E foi por isso que me ajudou também a questão digital, porque eu comecei a advogar, na época ali que eu fazia o direito de família, até hoje o escritório da doutora Thalita, minha sócia, faz direito de família, é Brasil todo. O criminal eu já não gosto que seja Brasil todo. Eu já prefiro fazer estado de São Paulo. Sim. Porque eu não gosto de ficar mexendo em outros sistemas, às vezes é ruim. A audiência aqui em São Paulo tá tudo online, no criminal tá tudo online, então já fico tranquilo, já sei que a audiência vai ser online. Já tá habitualizado. Já tô habitualizado, fico mais tranquilo e acho que tem cliente para todo mundo. E é interessante a gente falar sobre esse de ter cliente para todo mundo, porque também muita gente se forma achando que a advocacia tá saturada. Não, tem. E não tá. Tem para todo mundo. No digital, tem pra todo mundo. No digital, para vocês terem uma ideia, 4,7% dos advogados do Brasil estão no digital de alguma forma hoje. Então é ninguém, tá? É um campo vasto para a gente explorar. E o que o Dr. Sidney falou, de não basta fazer propaganda, tem que saber ali, isso é verdade. Por mais que você também contrate uma agência de publicidade, uma agência para fazer para você, você tem que saber o mínimo para poder direcionar essa agência. Só que eu acho que todo mundo consegue aprender o mínimo, entendeu? Eu acho que o mínimo que você precisa saber ali, qualquer advogado, seja mais velho ou mais novo, óbvio, quem é mais novo vai ter mais facilidade. Mas mesmo você sendo mais velho, é método, é receitinha de bolo, é você saber fazer o básico, porque aí às vezes você vai terceirizar, às vezes é você mesmo que vai fazer, mas de qualquer forma o básico, assim, dá para aprender. Então eu acho que, assim, hoje em dia, eu falo que hoje a gente trabalha lá no escritório com 6 formas de prospecção digital de clientes e em forma de escadinha, então eu acho que também tem isso. O jovem advogado ali, ele pode começar do básico, que não tem investimento financeiro nenhum, algumas coisas que você pode fazer já no começo, para você já começar a tentar e a prospectar os seus primeiros clientes. E depois você vai aumentando com investimentos maiores, investindo dinheiro, mas aí você tem que fazer a engrenagem começar a girar de alguma forma. Então, eu acho que hoje em dia, o início da jovem advocacia ele tem que estar atrelado já junto com o digital. Com o digital. Até porque é a nova era, né? É a nova era, já é o presente. Não tem o que... Não tem... Exatamente. Você presenciamos a virada da chave. Nós viemos do analógico, vamos assim dizer, nós viemos do analógico e estamos acompanhando
a virada de chave do analógico para o digital, Sim, né? sim. Então, mas quem está se formando agora, já é um jovem, geração 23 anos, já é a digital, né? geração digital. Exatamente. Não sabe o que é fazer uma petição na máquina de escrever, Exatamente. vamos assim dizer. Sim, Entendeu? Não exato. sabe... E eu não usei máquina de escrever, mas eu vi o Dr. Nelson da Silva Pinto lá na sala dos advogados. Tac, 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 tac. Coisa rara, hoje não existe mais. Antigamente você ia no fórum, até Sim. 2012 você ia no fórum todos os dias. Eu ainda exato. peguei, quando eu fui estagiário da Justiça Federal, era tudo físico lá, os processos criminais, então eu peguei isso lá. também. chegou a pegar a transição, né? Peguei a Pegou transição, começou a digitalizar lá do PJ, eu tava lá. Então, você viu, né, que o que eu te falei no começo do podcast, que a gente não vai exaurir todas as Sim, perguntas. é verdade, Uma pergunta, a gente explorou aqui 10, 15 minutos de podcast. Mas vamos aí que dá pra gente É fazer. isso aí. Doutor, é um outro tópico que esse eu acho muito interessante. Como é que você conceitua a presença digital? Então, é isso aí que eu, igual eu tava dizendo, é a questão das formas de prospecção. Eu categorizo em 6 formas de prospecção, mas todas elas têm a ver com a presença digital. Hoje em dia, eu acho que você, no começo, me formei, ou quero entrar para esse mundo do digital, não quero investir nada, ou me formei e não consigo investir. Qual que é a primeira coisa que um jovem advogado tem que fazer para impor essa presença digital? Acho que essa é uma pergunta boa, e o que eu acho são 2 pontos ali, tá? A primeira coisa hoje é você ter um Google Meu Negócio. Hoje em dia, o Google é a maior avenida do mundo. Uma frase aí super batida, mas se você não tá no Google, você não existe, hoje em dia. Você pode ter o escritório mais bonito localizado no centro da cidade, que muitas vezes você não vai ser Google é visto. um negócio independente de você ter um espaço físico. Independente se você ter um jogo espaço em casa. físico. Isso é muito importante dizer também. Você não precisa ter um espaço físico para ter uma página É que no Google. muita gente acha que para ter o Google Meu Negócio tem que ter um espaço físico, ou seja, o escritório próprio. Então, acho que serve de dica para quem está ingressando aí nesse ramo, no direito, na advocacia, criar o Google Meu Negócio, né? Agora eu vou falar uma coisa. O Google Meu Negócio, que é aquela lojinha dentro do Google, que você tem lá o perfil, ela exige que você comprove que você tenha de fato, um estabelecimento. Nem que seja dentro da tua casa. Porque ele pede para você gravar um vídeo de alguns segundos, mostrando a entrada desde a rua, a entrada da onde você está com a lojinha, ou escritório, para mostrar que realmente existe espaço físico. Assim até hoje? Pelo menos para mim, eu tenho 4 lojas. Eu tenho do estúdio, eu tenho do escritório, né? Eu tenho do cowork jurídico, né? E eu tenho do conjunto comercial. Eu tenho 4 lojas. E teve uma época que eu tive que regularizar essas lojas, porque eles estavam precisando uma prova de que as lojas existiam, de que aquele comércio existia. Então, eles pedem que comece o vídeo mostrando a rua, porque eles têm a referência do Google Maps, né, daquele que passa na rua, e começa na rua e entrando. E aí eu fiz esses 4 vídeos para as 4 lojas, e aí legalizou. Porque eles tinham parado de colocar meus anúncios, porque faltava a comprovação. Foi notificado. Legal. Eu nunca vi acontecer dessa notificação. Inclusive, sempre quando eu falo dessa questão de Google Meu Negócio, o que eu fiz no escritório também, você tem que pôr uma foto ali e tal. Sim. O que eu recomendo você fazer? Você pôr no seu local de trabalho. Então, trabalho em casa, tenho ali o meu home office, minha mesa, meu computador. Põe uma foto ali do seu local de trabalho, ou às vezes da fachada. Se você não tem um local de trabalho, mas você usa às vezes um coworking para atender, inclusive aqui, acho que você disponibiliza um coworking também, né? Você pode fazer essa imagem do coworking, que é o seu endereço ali. Não precisa ter necessariamente um endereço para atender as pessoas presencialmente. Não Mas você pode ter dessa forma digital. Então, a primeira coisa que eu acho que o jovem advogado ali tem que fazer no criminal ou em outras áreas é fazer esse perfil no Google Meu Negócio, de graça. E tem estratégias para você ranquear o seu Google Meu Negócio. Primeiro são as avaliações. Então, fomentar essas avaliações, atender um cliente, mesmo que você não tenha fechado, chegou ali um cliente de alguma forma, ou atendeu alguém, qualquer pessoa, você vai e pede para ele fazer uma avaliação, beleza, não fechamos o contrato, mas avalia meu atendimento aqui, dá 5 estrelas, sempre fala para dar 5 estrelas, não deixa avaliar também, não dá 3 estrelas, ali já desanima. Mas não peça essas avaliações, sempre induzindo ali as 5 estrelas, e aí também coloque palavras-chave nos títulos dos anúncios, foi até uma coisa que a gente estava conversando aqui antes. Sim. Coloque as especialidades antes do nome do seu escritório, inclusive, porque no começo o seu nome vai ser muito fraco ali no Google. Então as pessoas vão procurar o quê? O advogado em tal área, na cidade tal. Então você colocando isso, por exemplo, advogado criminalista em Atibaia, você já vai ser melhor ranqueado ali.
Tem outras coisas também que ranqueiam. Você pode fazer, deixar ali um site. O fato de você ter um site cadastrado junto na página do Google Meu Negócio ranqueia melhor. Você ter posts ali de, tipo, artigos também te ranqueia melhor. Então, use as ferramentas que o Google te fornece e cria ali a página do Google Meu Negócio. Eu acho que o primeiro ponto é esse, assim, todo mundo tem que ter. Tem muita gente que não tem isso, mas, assim, tem que ter isso, porque isso traz clientes. Hoje, no escritório, a gente tem, em média, na nossa página do Google Meu Negócio, 40 visitas por mês. E dessas 40 visitas saem ali mais ou menos uns 10 contatos, né? 10 pessoas entram em contato com a gente, e a gente fecha, em média, de 2 a 3 clientes, mas sem custo nenhum. Então, assim... Só no Google Meu Negócio. Só no Google Meu Negócio. Ali, o Google Meu Negócio, e aí de diversas áreas. Às vezes são 3 do criminal, às vezes são 3 de família, porque o Google Meu Negócio é geralzão. Mas uma outra coisa, o segundo passo que eu acho que tem que ser dado ali, que é uma segunda forma de você prospectar, é a questão que até o próximo tópico também seria esse, mas é a criação de conteúdo. Sim. Que também é a presença digital nas redes sociais. E aí, quando eu digo rede social, a gente fala de Instagram e TikTok, assim, que são as principais hoje em dia no mercado. E como você faz essa criação de conteúdo? Né? Não basta postar. Tem que ser uma criação de conteúdo inteligente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, delimitar a sua área de atuação. Ah, mas eu faço tudo. Lá no escritório, tudo que aparece, eu sou generalista, estou me formando, estou fazendo, tudo que aparece eu faço. Tudo bem, mas no Instagram você tem que aparecer nichar como especialista. Então, eu gosto mais do criminal, quero ser especialista no criminal. Beleza, você vai ali, criar seu perfil e criar conteúdo como advogado especialista. E mais, se puder, se tiver já isso em mente, já delimitar dentro da sua área para um nicho de público específico. Então, por exemplo, Progressão penal, por exemplo. Progressão penal, quero falar só com um familiar de quem está preso para execução. Quero falar só sobre revisão criminal. Escolher um produto jurídico para você vender. Eu quero vender uma defesa em ação penal em um caso específico, um crime específico. Então, foque nisso. É melhor do que fazer, mesmo dentro do criminal. Mas, se não tiver algo em mente, pelo menos niche a área. Isso já é muito importante. E aí, começa a conversar com o seu público. E começa a criar conteúdo para o seu público. Dentro do Instagram, a gente tem algumas formas de você criar conteúdo. A gente tem as três principais formas que eu vejo, são os stories. E quem vê os stories? Quem já te segue. Sim. Então, são conteúdos que a gente chama, pensa num funil, né? São conteúdos de meio de funil, porque quem chega ali em você, quem tá vendo aqueles stories, são pessoas que já te seguem. Então, tem os stories, tem os reels, são os vídeos curtos. Eles já alcançam um público que não são seus seguidores, né? Isso, é amplo. Isso, é topo de funil, que a gente chama. Que é dali que vai vir os seus seguidores. Você não vai necessariamente vender nos seus reels. Você não é necessariamente de lá que virá um cliente. Viu um vídeo aqui do Dr. Sidney e já vou entrar em contato com ele para contratar ele. Isso dificilmente vai acontecer. Mas ele vai falar, pô, legal o conteúdo que esse cara tá postando aqui. Eu vou seguir ele aqui, pô, meu filho tá preso, será que vai me dar alguma dica aí algum dia? Se você começar a seguir ele aqui, vai ver se ele me dá uma dica. E aí, esse conteúdo que você cria nos seus reels, você pode fazer um conteúdo mais amplo. Você não precisa necessariamente fazer um conteúdo funilado, já querendo, dando uma dica de direito, pesada, densa. Não, você fala ali sobre o sentimento que aquele possível cliente, aquele público seu tem. Então, fale da dor da mãe que acorda às 5 horas da manhã para ir no presídio para ficar na fila da visita. Fala da dor da mãe que quer pensão alimentícia e não recebe. Fala do sentimento, da dor. Ou às vezes você tem esse humor aguçado, cria um conteúdo mais engraçado, cria um conteúdo humorístico, mas é sempre interessante você casar isso com um conteúdo mais sentimental, porque isso vai fazer crescer o seu perfil. Eu, por exemplo, no TikTok, é onde eu tenho a maior parte de seguidores que são clientes, e lá eu não falo de direito, praticamente. Eu falo da dor de quem visita quem está preso. Porque o meu intuito de lá é trazer clientes para a revisão criminal. Isso te reverte em clientes. Isso me reverte em clientes indiretamente, entendeu? Então, às vezes, as pessoas, os comentários, meu filho está preso, meu filho, isso me identifica. E, de fato, eu me solidarizo com essas pessoas também. Então, também eu estou passando a verdade no vídeo, né? E aí, a terceira forma, eu falei que eram 3, então, os stories, os reels, e aí os posts estáticos e carrosséis, são as fotinhos ali. Isso serve tanto para topo de funil quanto para meio de funil. Depende de como você usar, depende dos posts. Só que, assim, eu prefiro utilizá-los mais pro meio de funil ali, para quem já te segue, porque dificilmente isso vai lá para a abinha do explorar, né? Mas, de qualquer forma, seja criando conteúdo, falando para frente da câmera, ou você simplesmente criando conteúdo, mostre você como advogado, mostre sua autoridade. Eu estava vendo um corte do Dr. Fábio Costa,
aqui, que ele até fala, vocês falaram um trecho sobre prospecção, ele fala da imagem, que para ele foi o que funcionou, né? Enfim, reportagem, televisão, a imagem. De qualquer forma, mostre a sua imagem como advogado. Fez uma audiência, grava sua sustentação oral ali em audiência, fez um júri. Pô, júri é demais. A galera que faz júri voa de braçado nas redes sociais, porque é lindo, né, de ver a galera fazendo júri e tal. Então grava esses trechos. Agora a gente teve uma resolução aí do CNJ que deu o que falar também com relação a gravações e tudo mais. Mas dentro das limitações ali, enfim, sempre que advogado começa a se promover também a gente sente um boicote, mas dentro das limitações éticas, isso também é importante. A OAB também ela limita isso, o que você pode e o que não pode fazer. Mas dentro de todas as limitações éticas da OAB do CNJ, grave a sua atuação. Então, se mostre em delegacia, grave quando você estiver em delegacia. Eu faço bastante. Então, isso é bom demais. Bom demais. Eu faço bastante isso aí. Inicialmente, eu tinha adotado uma música, inclusive, que eu só tocava ela, que é um trecho da música Diário de um Detento, né? Sim. Eu sempre colocava a passagem aqui, estou mais um dia. Eu mudei um pouquinho isso aí. Não, mas isso é bom. Até por questão estratégica. É verdade. Você se mostrar ali como advogado atuante, principalmente nos seus stories, para quem já te segue. Que, por exemplo, vamos supor, eu gravei um vídeo ali falando para uma familiar de quem tá preso. Beleza, essa pessoa, meu filho tá preso, eu vou seguir. Só que no meu dia a dia ela vai acompanhar nos stories. Então não basta passar uma mensagem bonita ali nos Reels. Tem que ver que você realmente faz, né? Tem que ver que eu realmente faço, exato. Então, além disso, somando, eu indo em delegacia, eu indo em presídio. Óbvio, dentro do presídio também tem muita limitação de uso do celular, mas sempre mostrando a sua atuação. Isso é muito maneiro. E no seu story, assim, mostrar o seu dia a dia. A gente estava até comentando, às vezes tem coisa da sua vida que engaja. As pessoas também gostam de ver a sua versão humana, fora do terno da gravata, fora do personagem advogado. Então, utilizar isso também para ter essa presença digital. Doutor, o que você acha a respeito da limitação de o advogado que tem uma visão profissional, tem que aparecer como profissional, como advogado, usar imagens que talvez não valorize a advocacia? Né? Eu vejo, às vezes, algumas colegas, não é aqui da nossa região, mas eu vejo colegas, às vezes, assim, com roupas, com decotes marcando muito, fazendo danças e mostrando algumas partes que chamam a atenção dos homens e consegue bastante seguidores e tal. Mas você percebe lá que, assim, da advocacia, isso e aquilo, mas explorando de forma, assim, não tão ética. Você acha que haveria os advogados... meio que apelativo. Você acha que o advogado que está atrás de cliente, que quer prospectar, ele tem que tomar cuidado com a imagem da advocacia? Qual que é o teu pensamento? Eu acho que tem que tomar cuidado, mas eu tenho uma opinião um pouco mais liberal nesse sentido. Tá. Eu acho que a rede social você vai usar para você se vender, entendeu? Então, se o que você... Assim, você tem que tomar esse cuidado para você não prejudicar a sua imagem, porque a rede social é sua imagem. Eu acho que mais do que... De fato, assim, você representa a imagem da advocacia, de certa forma, porque você é um advogado. Então, quando você pensa no coletivo, você também está representando uma imagem, mas você está principalmente representando a sua imagem. Sua imagem própria. Se aquilo ali que você está postando, uma foto um pouco mais sensualizada ou uma coisa assim, tá te trazendo cliente, eu não vejo problema. Eu, sinceramente, não vejo problema naquilo. Entendeu? Se não tá se vulgarizando demais, porque, por exemplo, tem uma advogada, não vou também citar o nome, especificamente que eu sigo nas redes sociais, ela é genial como advogada. Ela faz júris federais, é uma grande advogada, um grande nome da advocacia brasileira, e ela posta a foto dela lá na praia de biquíni, entendeu? Então, assim, quem sou eu pra falar que não tá dando certo pra ela? Se ela é uma advogada que tem resultados naquilo. Eu acho que, assim, como você como advogado, você tem que cuidar da sua imagem. Só que se você é uma pessoa, você no seu íntimo, não se preocupa com isso, você não tem problema nessa vulgarização, eu não vejo problema. Tá. Mas, óbvio, sempre tomando cuidado e separando as coisas. Também é diferente de você postar uma foto sua. Posta bastante coisa trabalhando, vai na praia, às vezes posta uma foto, tal, tudo bem. Beleza, mas assim, tudo limitando o que é interessante pra você. Como forma de venda, entendeu? Porque não é isso. A gente indiretamente é isso. A gente tem que seguir os limites éticos da OAB, principalmente. Isso é sempre bom dizer. Então, a gente não pode fazer uma advocacia predatória nas redes sociais, só que a gente tem que usar algumas artimanhas também dentro dos limites para chamar atenção. Então, às vezes você faz um vídeo, você vai trazer um gancho polêmico, vai trazer uma polêmica. Às vezes, você pode mostrar um decote para atrair atenção. Isso tudo é estratégia, entendeu? Eu acho que não precisa. Mas, se quem faz está tendo resultado e gosta, não sou eu também que vou dizer que tá errado. Tá revertendo em honorários? Eu acho que é isso que vale. Sabe o que eu acho legal? Acho legal escutar jovens, porque tem um ponto de vista, um pensamento diferente. Né?
Porque, Não, ele como acabou eu de tava falar, falando antes... sou mais liberal. Eu acho que vale tudo dentro dos limites éticos. eu tenho 18 anos de advocacia, sou um cara com mais de 40 anos, né? 40 a mais, que a gente costuma falar. Eu sou mais fechado, né? Sou tipo aquele tiozão, né? Um pouco mais fechado. Mas é interessante. A visão de cada um. Aproveitando esse gancho de que a gente tá falando de imagem, de publicidade, de ética, teve uma decisão recente do comitê, da comissão ética da OAB, no qual veda o advogado de fazer propaganda dos seus resultados. Sim, entendeu? Saiu uma decisão aí e que eu acho que foi imposto aí a nível nacional o entendimento, né? Sim, então, tipo, o advogado... Pegava cópia da sentença e colocava no Instagram. Então, infelizmente. Eu não tenho visto mais, pra falar bem a verdade pra você. Também não vi mais. Não tenho visto. Eu via bastante, mas assim, depois dessa decisão aí, parece que eu escutei falar que a OAB andou dando umas intimadas em alguns advogados, parece que deu uma freada nesse... Deu uma parada. Isso assim, por que que isso existe, né? Porque, tem grandes escritórios de advocacia que tem muito resultado. Sim. Então, imagina um grande escritório aí, esse de São Paulo e tudo mais, tem milhares de advocacia de massa, milhares de clientes postando todos os resultados. É complicado, é difícil pra gente competir, entendeu? Então, isso existe por conta disso. De novo, minha opinião, né? Eu acho que poderia postar. Eu acho que se o resultado for real, se você teve uma vitória, eu acho que deveria postar, mas aí entra... Preservando a intimidade das partes, preservando até o caso e tudo mais. Mas, tive um HC, consegui um HC, a gente sabe o trabalho que é chegar até o STJ, despacho e tal, não sei o quê. Tem um resultado, eu acho que não teria problema postar. Óbvio, aí com as limitações. Eu acho que a tendência e a intenção, na verdade, é manter um equilíbrio, né? Manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio. Exato. Como você falou, e pega aí, vamos falar um grande nome, Toron, né? Toron deve fazer um habeas corpus por dia. Guilherme de Souza Nucci. O Guilherme Nucci é desembargador. Desembargador. Mas pega o Toron, o Auri Lopes, esses caras aí devem ter muitos bons resultados, né? Então, qual a chance de um advogado de recém-formado lá de Porto Alegre de competir com a Auri? Mas assim, eu acho que isso é uma coisa que a tendência é mudar, tá? Eu sou muito ligado nessa questão do marketing jurídico, então eu converso com bastante pessoas e já ouvi uma conversa que, inclusive, a OAB nível federal, quem está à frente disso é a OAB do Mato Grosso do Sul, estão com projetos para fazer uma reforma no Estatuto da OAB com relação a alguns pontos. E um dos pontos é essa questão de postagem. Eu acho que deveria ser permitido postar, hoje em dia não é permitido postar sentença. Mas eu acho que deveria ser, desde que respeite ali um equilíbrio. Então, eu achei até engraçada essa decisão que veio aí, do TED, porque estava tendo uma movimentação no sentido de liberar a postagem de resultado. Tava tendo contraditória, uma baita movimentação e estava colorado e parece que estava caminhando no sentido de se liberar a postagem de resultados. Sim. Aí, de repente, o TED vem e tome. Porque hoje em dia também não é liberado, né? Então, não é. E também outro ponto. Se qualquer um daqui dessa sala postar, ninguém vai fazer nada. Entendeu? Porque a gente não incomoda. Não vai ser isso que vai incomodar. Aqui em Atibaia, sem citar nomes também, tem advogado que posta direto no feed lá, tal. E assim, a OAB se vê, ignora, porque não é isso que vai fazer mudar. Por exemplo, vamos trazer esses grandes nomes, o Auri Lopes Júnior. Beleza, ele até pode postar que ganhou 30 HC no mês, só que vão ter honorário pra pagar, o Auri? Então. 200 mil ostentação do cara, pô. Não vai ter honorário pra pagar. Vai ter que... Tem isso também. Então, assim, não pode, mas eu acho que deveria poder. Todo mundo deveria poder postar. Pô, o estado foi seu, você conseguiu. 3 por mês, então. Uma limitação limitada. 3 por mês. Aí você põe a quarta, uma ventinha, mano. Você passou uma aí, toma uma multinha. Próximo, doutor. Caramba. Vamos lá. Parcerias, doutor. Parcerias. E aí, vamos lá. A escadinha que eu tinha dito, né? Começou com o meu negócio, começou a fazer seus conteúdos ali na rede social. Você fazendo seus conteúdos na rede social, você não vai só atrair clientes. Você vai também chamar a atenção de outros advogados. Às vezes uma galera que estudou com você na faculdade, às vezes uma galera que já te conhece, que é de outra área, às vezes próprios criminalistas. Então, essa criação de conteúdo ela vai fomentar parcerias. E parceria, eu acho que é uma das melhores formas de você trabalhar no direito. Por quê? Como que é a parceria? O seu colega ali, de família,
chegou um lead pra ele no criminal, chegou um cliente pra ele no criminal, ele vai te chamar, vocês vão dividir os honorários. Minhas parcerias, tudo meio a meio. Quem me leva cliente lá no escritório, mesmo se me indica, eu vou dar metade dos honorários. Não quero saber se vai falar, quem vai tratar com o cliente, sempre meio a meio. É o jeito que eu faço também pra fomentar essas parcerias. Então, quando você você tá nichado, principalmente quando você tá muito nichado, então eu faço o júri, posto lá meus vídeos no júri, tô fazendo o júri e tal. Pô, às vezes um colega seu advogado aqui não faz tanto júri, vai te chamar pra fazer um júri, vai ter um caso de júri, vai te chamar. Então, você vai mostrar a sua imagem. Hoje em dia eu faço bastante parceria também, não só por conta do Instagram, mas também por conta de presenças em grupos. Então, como eu faço, às vezes, fiz um curso, faço parte de uma comunidade que é do Rafael Cândia, que é um advogado que ensina marketing jurídico, e lá eu sou praticamente uma referência no criminal, porque não é tanta gente lá que faz criminal, então a galera tem uma dúvida de criminal, me marca lá no grupo, eu vou, converso, tiro dúvida, ajudo a galera também, mesmo sem pensar em parceria, mas eventualmente sempre surge parceria dessa forma também. Então, são formas de você ter de prospectar. Lá no escritório nós temos bastante parcerias. É bom, né? Inclusive com escritórios empresariais, né? Que o pessoal atende o Essas empresário. são as melhores pro criminal. Então, eu atendo muito cliente do empresarial no crime. Sim. Por conta de indicações. Então, tem escritórios de fora que são conhecidos, tem uma relação com a gente, às vezes o próprio empresário comete algum crime, não é um crime de matar, às vezes o cara toma uma pega embriagado, treta em casa, a mulher vai e dá ele lá no Maria da Penha, às vezes num crime tributário vai pra delegacia. De colarinho branco. Colarinho branco, entendeu? E aí essas coisas vêm pra gente lá. Isso é bom. De forma de parceria. É muito bom. Eu mesmo, essa semana mesmo, um advogado que eu conheci jogando bola na OAB, de aqui em Atibaia, no time da OAB, do futebol da OAB, conheci, já me conhecia, assim, mas aí me aproximei dele. Hoje mesmo a gente fechou uma parceria, ele também faz empresarial, a gente fechou uma parceria de um cliente no criminal. Então, e também entra o que o Dr. Sidney estava falando dessa questão mais orgânica, né, mais raiz da advocacia, de você se portar como advogado, e até dentro dos seus próprios pares ali. Então, você frequentar, eu sou criminalista e tal, às vezes você cria uma relação, também uma relação recíproca, né? Não só recíproca de indicações, mas também de grana, é bom pros dois, pô. Às vezes ele não faria o criminal, perderia o cliente, e você já faz. Então, fomentar essas parcerias. E aí, por meio das redes sociais, o que eu uso parceria dentro do criminal é na revisão criminal, que é uma área que a gente está fazendo bastante no escritório. Então, eu me posicionando como uma pessoa que faz revisão criminal, vários colegas têm dúvida de revisão criminal e outros trazem parcerias também dentro da revisão criminal. Então, aí, você nichando, você já começa a fomentar esses clientes. Então, já é mais uma forma de prospecção. Já está com o Google, já está na rede social, e ainda está fomentando essas parcerias, você já está abrindo um horizonte para você ter os seus primeiros clientes. E aí, é sempre legal, importante eu falar isso, porque a galera, isso principalmente no criminal, você não vai ficar rico no criminal com o marketing jurídico. Não é isso que vai te deixar rico. Não é isso que vai trazer aqueles contratos de grande operação que você vai cobrar 6 dígitos, que você vai aparecer na TV, não é dentro do marketing jurídico. O marketing jurídico vai te ajudar a começar, principalmente para quem é jovem, e também te trazer mais clientes quando você já tem uma estrutura rolando. Isso é dica de ouro, ó. Isso é importante. Isso é dica de ouro, né? Às vezes a pessoa acha que vai... Não vai. Enriquecer não é como se fosse aquilo, não, vou fazer, vou... Não, dentro de outras áreas do direito, por exemplo, previdenciária, a galera de previdenciária fecha 60 contratos por mês na internet, com robô atendendo. Aí também entra numa questão aí ética, não é? Tudo mais, é uma discussão. Mas, por exemplo, no criminal você não consegue fazer isso. Eu tomo só pra gente não fugir, que a gente tava agora mesmo falando sobre isso, se identificar como advogado criminalista, eu tomo um certo cuidado. Eu sou especialista em crime. Eu tomo um certo cuidado em que ambiente que eu vou trazer essa informação e vou te explicar por que talvez eu esteja até errado, e aí por isso que é bom esse bate-papo, né? Porque o cliente leigo, o seu cliente que não entende de direito, quando você fala para ele que você é um advogado especialista em crime, ele apaga você da cabeça dele na trabalhista, na civil, na criminal. E eu tenho um escritório. E no meu escritório eu tendo diversas áreas. Ele acha que você só é daquela área. Só é criminalista, né? Então, eu tenho um certo cuidado porque eu tenho um escritório. No meu escritório eu tenho um advogado que é especialista em civil. Eu tenho uma advogada especialista em trabalhista. Eu tenho uma advogada especialista em previdência. Você entendeu? É um escritório multidisciplinar. Multidisciplinar, essa entendeu? É a palavra, né? Eu atendo o empresarial e o criminal. Eu faço essas duas frentes, né? Então eu tomo um certo cuidado porque às vezes o seu cliente ou na rede social
Você fala, eu sou um advogado criminalista, ele apaga você das outras áreas do direito. Quando ele precisa de outro advogado, ele vai procurar um advogado que fala que é especialista em divórcio. Uhum. Então, isso é uma discussão que ela é bem presente nessa questão de você se portar como um especialista. Tem muita gente que, de fato, fala isso. Só que quando você tá pensando ali na rede social e você se posicionar ali na rede social como especialista, é para as pessoas novas, principalmente, que chegam, que querem te ver dessa forma. Eu, por exemplo, lá no escritório, eu só faço criminal. Tenho os meus sócios que fazem as outras áreas. Lá, de vira e mexe, a gente tem esse intercâmbio de clientes. Porque, às vezes, eles falam, doutor, eu sei que você é só criminalista, mas você conhece algum trabalhista aí? Eu falo, meu sócio aqui é trabalhista, entendeu? Então, assim, ao meu ver, o saldo é mais positivo. Você até pode perder, de fato, alguns clientes, mas eu acho que o saldo é mais positivo. Você vai trazer contratos contratos melhores no criminal. Se apresentando com a sua especialidade. Exato, porque aí o cara que tá muito ferrado no criminal, que tem um processo grande, que é um processo de honorários altos, que a gente sabe que no criminal isso acontece, vai preferir você por você ser um especialista do que se ele souber que você faz de tudo. E o criminal é a liberdade, né, doutor? É a liberdade. Criminal o que é mais importante que a liberdade, né? Exatamente. Sim. A gente estava falando antes de começar, né? Advogado civilista mexe com patrimônio. Agora, a liberdade... Não, o direito à vida nem tá nem bota em discussão, porque a vida é vida, mas assim, nem bota em discussão. Dentro do direito, o que é mais importante do que a liberdade de um indivíduo? Exatamente. Você entendeu? Então, é isso que o doutor acabou de falar. A pessoa, às vezes, está numa situação muito delicada processualmente dizendo, e eu preciso de um cara que se tiver alternativa, é ele que vai saber. Exato. Sim, exatamente. E vai atrás de especialista. Então, assim, você, de fato, você pode ser que você atraia menos pessoas, mas você vai trazer um público mais qualificado, entendeu? Então, eu sempre vou na vertente de você ser mais nichado possível. Não só sou criminalista, mas sou criminalista especialista em tal crime de tal público mais nichado possível. A galera do trabalhista também faz bastante isso. Não sou só trabalhista, sou trabalhista especialista em construção civil de pedreiro. Tipo, nichadíssimo. Você não faz mais nada, não. Faça isso aqui, mas aí você quer atrair essa galera. Esse foi eu que fiz a convenção coletiva deles. Entendeu? Então, é uma especialidade muito... É muito legal você ser mais especialista possível, assim, ao meu ver. E só para fazer um comentário aqui, a gente tem que entender que nós estamos falando sobre estar presente na internet, você ser especialista dentro da internet. Nós que, eu digo por mim, né, também estou na internet, mas fora da internet eu continuo fazendo minha propaganda boca a boca, Exato. Cartãozinho, as pessoas me conhecem há bastante tempo, o sucesso das causas que a gente vai tendo, vai ter indicação. Então isso é um mundo paralelo, o mundo real, né, que a gente fala, o mundo real é uma coisa, o mundo na internet é outra. Então nada impede de você, no mundo real, você ser um generalista e no mundo digital, você ser um especialista. Exatamente, entendeu? Esse é o ponto. Né? Exatamente. É importante deixar ponto. isso bem claro. Isso é verdade. Obviamente, se você vai continuar fazendo as suas outras questões de outras áreas dentro do seu escritório, isso é claro. Por exemplo, eu não faço porque eu não quero fazer. Eu não gosto de fazer, ter os meus sócios tranquilos. Mas se você faz de tudo, por exemplo, o Dr. Cid tem outros advogados do escritório dele que fazem e tal, isso vai continuar normal, as indicações vão começar acontecendo. Mas dentro da internet, quanto mais nichado você for para conversar com o público, mais atrai. Vai ser melhor, porque você vai atrair gente que não sabe que o seu escritório aqui é Atibaia e tal. Vai atrair a galera lá de longe. Por exemplo, fui pra Cravinhos no começo do ano fazer júri, entendeu? Por conta doutor, do digital. eu vou seguir essa dica sua. E eu vou aplicar isso no TikTok. Eu tenho uma conta no TikTok que eu posto tudo lá. Eu posto desde a minha pescaria com meu filhinho, que eu não sei pescar, mas ele quer pescar, eu levei ele pescar. A pescaria é legal você levar pro story do Instagram. Porque a galera fala, caramba, doutor Cid, eu não sabia que você pescava, eu nunca vi lá no story. Entendeu? Então isso é legal, traz uma conexão com o seu público. Então se você ver meu story, você vai ver uma caixa de Becks na Alemanha, no Oktoberfest. Aí, ó. Postei hoje no TV. Isso eu vi. Você viu? Tava lá em Bremen, lá. Nossa. As antigas. Doutor... Tráfego pago. Tráfego pago, doutor. Esse assunto eu acho que dentro do nosso tópico aqui, do nosso podcast, talvez seja o que traz mais dúvidas. Eu já perdi tanto dinheiro com o tráfego pago. Perde às vezes entra, às vezes perde. Às vezes você investe lá uma grana, 200, 300 reais no mês, aí vem uns honorários bons, né? Fecha alguns contratos bons. Mas às vezes você investe 2, 3 meses, não entra nada. Tristeza. Fala aí pra gente alguma coisa, doutor, pra nos animar. O tráfego pago, de fato, a galera perde dinheiro. E assim, tem que ser feito de maneira estratégica, tá?
O tráfego pago aí eu acho que entra nessa quarta, o próximo degrau da escadinha, quando você já tá rodando ali as suas coisas, já tem uma graninha para você reinvestir na sua advocacia. Então, já tá vindo os clientes da rede social, já tá vindo os clientes aí do boca a boca, já fechei umas parcerias aqui, já tô com uma estruturazinha rodando, vou colocar aqui um dinheiro no tráfego pago. O que é o tráfego pago? No meio de conversa. São os anúncios na internet. Hoje em dia, a gente tem três categorias, 3 formas que são as que eu uso. Tem muito mais, mas que a advocacia usa, que eu uso também, são 3. Google. Doutor, só um adendo antes de você continuar. Tudo isso que nós falamos até agora é o meio do advogado explorar a rede social de forma gratuita. Totalmente gratuito. Tudo que a gente falou, a gente tem 45 minutos de gravação aqui, de dicas para o advogado explorar as redes sociais de forma gratuita, sem precisar botar a mão no bolso. Agora... de forma orgânica que a gente fala, né? Que é sem investimento nenhum. Isso você pode fazer, o seu único investimento vai ser seu tempo. Né? Mas quando você é um jovem advogado, você tem de sobra. Tempo à vontade. Agora vem a dica para aquele que fechou um bom contrato e sobrou lá uma graninha. Quer investir, ou a galera que também já fez as outras, já tá mais tempo, quer reinvestir. Vamos lá, tráfego pago. Você tem 3 formas principais hoje dentro da advocacia de fazer o tráfego pago. Primeiro, o Google, que é o Google Ads. O que é o Google Ads? Procura lá, advogado criminalista, você vai estar entre os 3 primeiros ali do Google, de forma paga. Segundo, Meta Ads, que são os anúncios no Facebook e no Instagram, que é a mesma plataforma, entrega para os 2. E o TikTok Ads, que é dentro do TikTok. São essas 3 principais formas que são as que eu utilizo e são as que eu mais vejo trazendo resultado. Google Ads é diferente das outras duas. As outras duas são meio parecidas, mas primeiro Google Ads. Google Ads, você vai levar o seu lead, que são os possíveis clientes, para um site, para uma página de vendas. Então, você vai ter uma landing page, que a gente chama, que é uma página de vendas, e de lá a pessoa vai para o seu WhatsApp. Então, também não adianta você ter um site institucional. Você tem que ter uma página voltada a vendas. Então, ali dentro da página terão os botões que vão te levar ao WhatsApp. Beleza, esse é o Google. No Google Ads, você vai investir, então, um valor para você aparecer nas primeiras colocações, vai entrar no site e vai te levar para o WhatsApp. E de lá você vai atender os seus clientes. Google Ads normalmente é mais caro. Você precisa investir um pouco mais de dinheiro no Google Ads para te trazer um retorno. E aí, o que é legal do Google Ads? Você também já ser nichado. Então, você quer fazer uma campanha para trabalhista, uma campanha para criminal, uma campanha para dia de família. E na sua página, ser mais nichado possível para uma página de vendas. Então, ali você também trazer dentro da sua página, da sua landing page, um site que seja de fato voltado para vendas, com palavras-chave específicas, com limitações ali do que você atua, né? Tudo mais, isso para vendas. Esse é o Google. O Meta Ads e o TikTok também são bem parecidos. Você vai criar conteúdos e vai impulsionar esses conteúdos ali. Então, você tem diversas formas de fazer isso. E aí também, de novo, mais nichado possível. E é ali que você também vai colocar um dinheiro. Você pode colocar menos que no Google, porque ele tem uma entrega mais barata. E aí o que vai entregar serão seus conteúdos. E aí dentro desse conteúdo, ou vai levar direto pro seu WhatsApp, então a pessoa vai ver um vídeo seu, vai apertar um botão e já vai cair no seu WhatsApp. Ou você também pode colocar pro site e depois pro WhatsApp. São estratégias. Sim. O que eu recomendo pra galera que quer começar a fazer? Primeiro, você escolher uma área. E até mais, dentro do Meta e do TikTok, você escolher um produto que você queira vender. Então, tá no dia de família, quero vender pensão, quero vender divórcio, quero vender um produto jurídico. Eu lembro que também esse corte que eu vi do Dr. Fábio Costa, ele falou, a gente não tem um produto para vender produto físico. Não tem, mas a gente tem os produtos jurídicos. Dentro do criminal, eu quero vender uma defesa, eu quero vender uma revisão criminal, eu quero vender uma execução penal, coisas específicas. Isso é mais interessante dentro do Meta e do TikTok. No Google, você pode ser mais generalista dentro da sua área. Dentro do Meta. No Google, eu utilizo, por exemplo, no criminal, uma landing page geralzona lá. Falando que eu sou advogado criminalista, mas só criminalista, né? Então, essa é uma estratégia. Quem quer começar a fazer, o que eu recomendo? Que aprenda a fazer, e aí, assim, procure se qualificar para você aprender a fazer, principalmente no começo você não tem dinheiro para investir, começar a fazer o básico e tenha paciência. Porque vai chegar muita gente curiosa. E aí entra numa questão que não basta você ser um tirador de pedidos ali só. Porque quando a gente tem os clientes da indicação, é muito fácil você fechar. Ela sabe que você é boa. Olha, eu vou atrás do Sidney porque o Sidney soltou meu primo quando ele ficou preso lá. Então eu vou correr o Sidney porque eu sei que ele é bom. Então eu quero o Sidney. Pensa que o Sidney me cobrasse, não for um absurdo.
eu puder pagar, se ele fizer as parcelinhas ali no contrato, eu vou contratar o Sidney. Eu faço, hein? Eu faço as parcelinhas, hein? Pode vir. Pode pagar parcelado. Também, viu? Só não pode ser abaixo da tabela, né, doutor? Não, jamais. No tráfego pago, a galera nunca te viu na vida. Nunca te viu na vida. Ela não sabe que você é boa. Então, você tem que, primeiro, ter um bom atendimento para você poder se mostrar bom durante o seu atendimento. Não adianta ficar só atendendo no WhatsApp. Quanto você custa fazer uma defesa? Cobro tanto. Já era. O cara não vai te fazer. Dinheiro é a última coisa a falar. Entender o problema, levar para uma reunião, uma chamada de vídeo, conversar na chamada de vídeo. Então, assim, é um funilzinho ali também. Vai chegar, primeiro você vai ver se aquele caso te interessa. Porque às vezes a pessoa é curiosa, às vezes a pessoa não tem direito, então tem que ter uma paciência para atender. Até dei um exemplo ontem, porque no meu Instagram eu tenho ali o Close Friends, e no Close Friends eu dou umas dicas um pouco mais específicas pra galera sobre prospecção. Porque às vezes eu fico postando nos stories e a galera não engaja e cai um pouco ali. Então, a galera que tá no Close Friends é gratuito, a galera que tá no Close Friends, eu sei que já vai se interessar e vai assistir. Nossa campanha de meta, a gente começou faz um mês e meio que a gente tá rodando de revisão criminal. Eu atendi 167 pessoas. Caraca, eu fechei um contrato. Cara, mas esse por contrato, isso que tem que ter paciência. Esse contrato foi de R$12 mil e eu investi R$600. Tá. Então foi ruim? Não foi ruim. Não. Por Mas isso tem que ter paciência, né? Porque se chega nos 50, o cara já manda todo mundo pra aquele lugar e... Só bem curioso, não quero mais saber. Eu vou tomar uma no pingão ali. Então, aqui do lado. Então você tem que entender o ROI. O que é o ROI? É o investimento que você tem para trazer os seus clientes, entendeu? Então, por exemplo, eu investi R$600 e fechei um contrato de 12 mil. Uma entrada de 2. Então já pagou a campanha inteira. Tudo, entendeu? Então é isso que você tem que observar, é isso que muita gente erra. Doutor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Faça. Dentro aqui do tráfego pago, tá? Quando eu impulsiono uma campanha minha dentro do... Vamos falar do Instagram. Eu impulsiono uma propaganda minha no Instagram, esse impulsionamento, ele não corre o risco de travar o alavancamento orgânico meu, no sentido do Instagram querer que eu faça mais campanhas pagas e para de entregar o meu produto orgânico? Cara, isso é uma coisa que muita gente fala, e depende. Se o seu conteúdo orgânico for um conteúdo muito bom, ele vai entregar. Ponto. Independente se você gasta ou não. Tanto é que as pessoas que vendem curso pesado, elas investem pesado e elas entregam orgânico, investem pesado, porque elas sabem utilizar o algoritmo para entregar. Então, talvez, assim, não tenha uma resposta certa, porque o Instagram nunca falou que seria que não. Tem pessoas que sentem que sim, e aí o que acontece normalmente? A galera tá com uma campanha de tráfego pago, a galera para de criar o orgânico. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, a galera que vende curso faz isso, né? Tô em lançamento, então eu tô cuidando das coisas do meu lançamento, tô aqui e tal, e eu paro de postar orgânico. E também, além disso, para de postar. Flopa. O que mais acontece, o que mais te prejudica é parar a frequência. Então você tem que manter uma frequência ali. O que aconteceu na minha conta do TikTok. Exato. Sim, isso acontece direto. Então, assim, não é exatamente o problema de você investir que perde o orgânico. Até porque você investindo, você está criando campanhas ali. Se você continuar investindo e continuar criando orgânico, não vai mudar muita coisa. E assim, também tem as estratégias. Porque tem ali a opção de você impulsionar, que você aperta o botãozinho, ele já te direciona e você começa a entregar. Mas tem também as estratégias que você usa para criação dentro do Meta Ads, que é um site e tal, que é ali onde gestores de tráfego usam. E dentro ele tem estratégias. Então tem, assim, N estratégias. Também tem uma pergunta que a galera sempre faz. Eu contrato ou não uma agência? Cara, no começo, foi o que eu fiz que funcionou pra mim, né? Eu não contratei. Eu aprendi a fazer na unha, vi vídeo no YouTube, fiz curso, estudei. Autodidata. Aprendi a fazer, comecei a aplicar. Mas aí começou a entrar um dinheirinho vindo disso, quando eu tenho uma agência, porque também não tive mais tempo pra ficar ali. Começou a rodar, começou a ter cliente, comecei a trabalhar. E a agência, ela faz o quê? Ela te dá um direcionamento do que fazer, como fazer? Ela faz pra você. Ela faz as campanhas. Você só tem que se preocupar em atender. E aí também muita gente culpa as agências. Paguei aqui maior dinheiro na agência, só que não fechei nada. Só que como tá o seu comercial? Então, entendeu? Isso é uma outra coisa que eu ia te perguntar já bem lá no começo, né? A comunicação do advogado pesa demais em tudo isso, né? A forma do advogado se comunicar. Sim. Né? E tem advogado que é sensacional, inteligentíssimo, mas é uma porta, não fala com ninguém. Entendeu? Não gosta de conversar. Sim. É bom para fazer uma tese, desenvolver uma tese, mas essa parte comunicativa pesa demais na questão do marketing. Né? Quando você está criando conteúdo, seja ele de forma orgânica ou forma paga, você não pode falar difícil, não pode falar de origem case, entendeu? Você tem que falar da maneira mais simples possível e, se puder, não falar de direito.
Não fale de direito, fale da dor do seu cliente, fale sobre o que seu cliente precisa que resolva. Entendeu? Isso é a principal sacada. O cliente não quer saber se você vai soltar, a mãe que tá com o filho preso não quer saber se você vai soltar o filho dela por habeas corpus ou por um pedido de liberdade provisória no processo. Só quer que solte. Ela quer que solte, quer que você tenha empatia, que você atenda. Às vezes ela sabe que o filho dela cometeu um crime, mas você vai lá atender ele no presídio uma vez por mês, ver como tá, passar um recado, tal, ver o que ele precisa lá dentro e tal. É isso que às vezes o seu cliente quer, entendeu? Então, você se ligar disso e falar sobre isso é muito mais importante do que você trazer uma tese num vídeo que ninguém vai querer assistir. Só quem gosta é advogado. A não ser que você queira criar conteúdo para advogado, aí beleza, entendeu? Que não vai trazer retorno financeiro, né? Você queira vender um curso, uma mentoria. Então, o seu comercial tem que ser muito alinhado também com tudo isso. Sim, exato. Show de bola, hein, doutor? Estamos com 55 minutos. Doutor, show de bola. Show de bola. Sensacional. Vamos bem até aqui nos tópicos. Ótimo, Muito ótimo. bom. Esse aqui é um tópico importantíssimo, legal, né, doutor? O 6, manda aí. 6. Erro que a galera comete no marketing jurídico. Isso. É isso mais ou menos o que a gente já explorou, na verdade. Na hora de criar conteúdo, não crie conteúdo falando de FIIs, não crie um conteúdo com juridiquês, entenda a dor do seu cliente, do seu possível cliente, fale sobre o que ele quer ouvir, não sobre direito. Quando for investir numa campanha de tráfego pago, tenta investir de uma maneira inteligente, também não coloca lá o dinheiro achando que isso vai trazer resultado, porque só colocar o dinheiro não vai trazer resultado. Não é igual a academia, tu não paga a academia, acho que já vai Exato. ficar forte, emagrecer, né? Não vai lá levantar peso não pra ver. Tô pagando a academia. Tem que ter paciência, tem que atender, igual eu dei o exemplo, que eu atendi gente pra caramba pra conseguir fechar um contrato, mas tem que ver o que você tá pagando. Sim. Então você tem que tentar ter controle dos números. Todo mundo que manda mensagem no WhatsApp vai pra uma planilha. Porque além de atender, eu faço follow-up, que a gente chama, que é reentrar em contato com aquelas pessoas e ver, e aí não vai fechar e tudo mais. Então a gente tem que ter Você mesmo cuidado. faz isso, doutor? Hoje em dia sou eu mesmo que faço, porque igual eu tava falando, o meu sócio, doutor Bruno, que cuida da parte de processo. Então o que eu faço hoje é atendimento. Prospecção é sua. Prospecção é minha. Trazer o cliente Trazer é sua o cliente, responsabilidade. E ele é muito melhor que eu, vou peticionar, 1000 vezes melhor. Então ele fica nessa parte. Ele desenvolve a tese, ele é esse tipo de pessoa. Ele é muito inteligente, sabe muito de direito. E é muito melhor que eu pra fazer tudo que tem que fazer nos processos. A audiência eu faço, a gente faz junto, mas eu prefiro fazer as audiências, sustentação oral também eu gosto de fazer, mas a prospecção sou eu que faço. A gente quase não gosta de falar, né? Mas Sustentação oral, vou ficar aqui 2 horas falando aqui da advogada. Fica, hein? Fica. Vamos falar da advocacia empreendedora, né? Isso é legal também, pra gente já ir finalizando, mas é você saber dividir funções, né? E ver sua advocacia como um negócio. Conseguir delegar funções. Conseguir delegar funções e analisar isso como um negócio. Então, junto a essa questão do marketing jurídico, você vai trazer os clientes. Trazer gente para o WhatsApp é a parte mais fácil. Essa é a parte mais fácil. Só que você tem que ver como um negócio para saber vender para esses clientes e para ter essa paciência de você conseguir estruturar, faço aqui uma planilha de follow-up, às vezes uso softwares. Eu sou ateu de software de atendimento, porque já testei muita coisa e não funciona. Então eu volto para a boa e velha planilha, as etiquetinhas do WhatsApp também ajuda você, esse cliente é bom, coloca lá uma etiquetinha nele para você lembrar de entrar em contato com ele. Uma vez por semana, coloca um dia, terça-feira de manhã, eu vou fazer meus follow-ups. Entra em contato de novo, porque todo mundo já ouviu um vou ver e te aviso do cliente. Vai fechar? Vou ver, vou pensar. Mas aí você às vezes até o próprio cliente esquece. Exato. Você entra em contato com aquela pessoa, e aí, pensou? Ou às vezes, eu esqueço, de 167 atendimentos que a gente fez nessa campanha, se eu não tivesse uma planilha, eu não ia reentrar em contato com as pessoas. Então, também um outro tópico, né, um pouco semelhante a isso, cobrar, eu não cobro atendimento, tá? Eu não cobro atendimento. Eu acho que no tráfego pago, na prospecção digital, se você cobrar atendimento, ninguém vai fechar, porque ninguém te conhece. Então, o meu ponto de vista principalmente no criminal, eu não cobro nada de atendimento, tem todo mundo de graça, tiro dúvidas de graça, não tem problema. Porque o que eu quero é o contrato, eu não vendo hora, eu não sou um médico que vou ganhar dinheiro vendendo hora, eu vou vender o meu contrato. Então, acho que se eu cobrar o atendimento, eu vou colocar uma objeção a mais para o fechamento do contrato. Né? Mas, claro, tem advogados que cobram atendimento, tá tudo bem. Às vezes o volume é muito alto, tem que cobrar mesmo. Às vezes a hora daquele advogado vale mais que a minha. O meu ponto de vista é esse de não fechar atendimento que eu quero o contrato. Meu foco é no fechamento do contrato, no pagamento da entrada das parcelas. Então, quando eu falo de advocacia empreendedora, é isso. Que você vê sua advocacia como um negócio que tem, sim, produtos jurídicos, que você pode, sim, vender dentro dos limites éticos, você pode criar esses conteúdos dentro dos limites éticos, você pode ter sua publicidade e você se venda da forma que é permitido, mas mais fácil, né? Eu acho que a advocacia empreendedora é isso.
Show de bola. Doutor, com base em tudo isso que nós falamos aqui, você tem algum treinamento específico para jovem advocacia, ou para advogado, ou para advogado que está mudando de área no direito? Um treinamento, não sei como é que se chamam isso. Sim, eu faço, esporadicamente, eu faço imersões. Então eu pego a galera ali que já acompanha, principalmente dentro do meu Close Friends, às vezes a galera quer saber mais, quer mais detalhe e tal. Eu faço imersões onde poucas vagas, não gosto mesmo de muita gente, porque meu intuito não é nem ganhar dinheiro com isso, que eu ganho dinheiro com a advocacia, mas é ajudar mesmo, principalmente a jovem advocacia. Então eu pego ali, tento entender, por isso que são poucas pessoas, que eu tento entender o que essa pessoa já faz, o que ela não faz, e ajudar ela a aplicar tudo isso dentro do escritório dela, dentro do contexto que ela tá. Então eu faço imersões, geralmente é um final de semana que a gente pega ali para trocar essa ideia online. E em breve aí tô pensando em lançar uma mentoria, mas ainda não sei. Mas as imersões praticamente acontecem e é isso. No meu Instagram também muita coisa gratuita, muita coisa ali para de fato ajudar essa jovem advocacia. Por falar no seu Instagram, deixa ele aí para quem estiver assistindo a gente aí. Meu Instagram é guilhermearantes.adv. Instagram, TikTok, é isso. Boa. Show de bola. Isso aí, doutor. Doutor, foi muito boa a gravação, muita informação legal. Você viu como a hora voa? Voa. Nossa senhora. A hora voa. A gente começa a gravar aqui, tem dia que a gente esquece e vai até 1h30 aqui, 1h20 gravando. Verdade. Queria agradecer o doutor por ter aceito o convite de vir gravar conosco aqui, é uma honra tê-lo aqui. E vamos ver se a gente grava mais coisas aí para os jovens, mais informações. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço demais, sempre vi vocês gravando aqui, era uma vontade muito grande estar aqui, fiquei muito feliz com o convite. Agradeço demais, precisando, estamos sempre aí. Vamos gravar um próximo nichado. Vamos nichar, vamos falar nichar só de uma criação área de conteúdo. Só. Dá pra falar, todos esses tópicos aqui dá pra gente ficar horas falando só sobre eles. Você viu que eu vou sair daqui aprendendo. Você tá falando o linguajar correto aí já. Vou nichar, a próxima gravação com o doutor vai ser nichado. É isso. Beleza, então. Bem, eu vou finalizar, se vocês me permitem. Claro. Quer deixar algum recado pro pessoal? Algum evento da Abracrim para esse final de semana? Para esse final de semana não, a gente teve um bloqueio nas nossas lives lá no nosso Instagram da Abracrim, então estamos fazendo uma campanha para ter novos seguidores, para atingir 1.000 seguidores e tá legal, tá crescendo a cada dia, para a gente poder voltar a fazer as lives. Então assim, o que eu combinei com o pessoal lá, com os presidentes lá, que não vamos fazer live enquanto não bateu os 1.000 seguidores, tá? Tava fazendo do meu Instagram, mas o meu Instagram é meu Instagram, e eu gostaria que o público da Abracrim seguisse a conta da Abracrim e fosse lá pela Abracrim, entendeu? Então é isso. Então quem não segue ainda a Abracrim, o nosso Instagram é Abracrim _BragancaPTA. Segue a gente lá pra gente poder voltar a fazer as lives lá. Sigam a Abracrim, que o trabalho da Abracrim para a advocacia criminal é muito importante. Principalmente para a jovem advocacia também se sentir acolhida aí é bom demais. É isso aí. Isso aí. Bem, e para você que ficou até aqui nesse podcast, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele like, mandar o link desse vídeo para o grupo da família, dos amigos. Vamos fazer com que o Jus Esperneandi vá mais longe com a tua ajuda. Nós contamos com você. E não se esqueça, você também pode escutar os nossos podcasts no Spotify e no Deezer. Valeu, gente! Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.